Você já pensou que quando você vai viajar, não é só o inglês que você precisa se preocupar? Você pode viajar a negócios, ter uma reunião de empresa, você pode viajar a lazer, levar sua família. Mas quando você vai para algum lugar que você não conhece muito bem, que você não vê muito, porque a gente fala assim, viagem, né? As pessoas vão para os Estados Unidos, vou para a Disney, mas tem muitas outras viagens e hoje em dia com a globalização e as empresas querendo estar aí no mundo, as pessoas viajam muito a negócios, as pessoas viajam muito para poder colocar a empresa delas no mundo. E você já pensou que tem alguns lugares que você vai que tem muita lei que você não conhece? Muita lei que pode ser muito estranha para nós, mas que de acordo com aquela cultura faz sentido para eles e que você tem que respeitar, senão você pode ficar ali passando um apertinho bem grande porque você não obedeceu a lei daquele lugar. Então, eu acho que quando a gente vai para algum lugar, a gente precisa se inteirar das coisas que acontecem lá. E hoje nós vamos falar das leis esquisitas que tem pelo mundo, que a gente acha até que é mentira, mas não é. Então, deixa eu falar com vocês, começar por Singapura, tá? Vamos pelas leis pelo mundo, não locais mais conhecidos, pelo mundo todo. Em Singapura é proibido chupar chiclete. Olha pra você ver que coisa doida. Então imagina, você sai do aeroporto, você desce do aeroporto, aí você chega lá, né? Você toma um café, alguma coisa lá e pede um chiclete. Aí o que vai acontecer com você? Alguém ali vai chamar sua atenção, porque lá é proibido. Por que foi implantada essa lei? Não é à toa, assim, fazer graça. Essa lei foi implantada porque a principal razão foi manter a cidade limpa. E eles são muito rígidos com as leis deles lá. Então, o que acontecia? Era a manutenção da limpeza. Os chicletes são conhecidos por serem de difícil remoção. Então, isso atrapalhava muito as calçadas, os locais públicos, né? E o problema do chiclete jogado no chão estava criando um desafio muito grande para a limpeza urbana. Então, como que as leis são muito rígidas, eles põem as leis lá muito facilmente, o que eles resolveram? Nós vamos proibir as pessoas chuparem chicletes, porque o descarte inadequado desse chiclete aí está causando muito problema. Gente, vocês já pensaram no Brasil? Porque você entra numa escola, se você botar a mão debaixo da carteira, toda carteira tem um chiclete lá debaixo, não é verdade? Então, acho que seria até uma boa ideia, né? Não proibir de chupar chiclete, mas pelo menos chiclete nas escolas, ou proibir de pelo menos enfiar debaixo da carteira e ter alguma penalidade, acho que seria bem legal. Eu gostaria dessa lei. Não, Bianca? Bianca tá me olhando aqui com uma cara ruim, acho que ela não gostou, não. Escola, mas a gente chupa assim mesmo. É proibido na escola? Mas você chupa primeiro. Chupa assim mesmo. Mas se for lei, vocês não vão fazer isso. Mas tira o chicletinho da boca e enfia assim embaixo da carteira? Eu não. Você não, né? Mas tem muita gente, né? Tem. Pois é, então é por causa da limpeza, tá? Então, quem deseja chupar chiclete, porque tem até chiclete para ajudar a parar de fumar e tal, tem que ter um laudo médico falando com a pessoa. Você pode chupar chiclete, aí você tem que mostrar esse laudo médico, tá? Então não é assim, qualquer hora, tomar um café, vai lá chupar um chiclete. Isso não pode, tá bom? Então, outra coisa, na Suíça, essa é muito engraçada. Não, engraçada não, ela é um pouco triste. A Suíça, ela é famosa, muito famosa pelo respeito ao próximo, pelo respeito ao cidadão, sabe? Pelo respeito ao descanso e à intimidade das pessoas. Então, lá tem uma lei que não pode dar descarga no banheiro depois das 10 horas da noite. Então, se você vai no banheiro, essa regra ela nem está escrita, né? Não é uma regra, não é assim uma lei. Ela não está bem escrita, não. Mas ela é extremamente respeitada. Então, esse impacto cultural na vida das pessoas é justamente por causa do excesso de respeito que eles têm pelos outros. A harmonia mútua que tem que ter para a convivência dos vizinhos, para a convivência das pessoas, manter a paz noturna, para ninguém se sentir incomodado, para ninguém reclamar de ninguém, né? Então, assim, é uma lei que expressa a cultura deles mesmo, a cultura do lugar, porque eles têm essa extrema necessidade de respeitar o próximo, sabe? Então,
é muito interessante porque é uma coisa, eu acho assim, nem precisava de lei, né? Porque respeitar o próximo é uma coisa natural que todo mundo devia de fazer. Mas eles são tão rígidos com isso que eles fizeram como se fosse um acordo mútuo entre cavalheiros, sabe? É muito comum nas áreas residenciais, né, que tem muito respeito pelo vizinho e tal. Então, você não pode perturbar o descanso do vizinho. Ah, então pensa que nível que chega o respeito pelo vizinho, o respeito pelo próximo, que existe nas pessoas neste lugar, que você não pode nem dar descarga para você não atrapalhar o sono, o descanso da pessoa depois que ela está em casa de noite e vai descansar. Não pode dar descarga depois das 22 horas. É lógico que existem casos e casos, né? Se você tiver necessidade, às vezes, de dar uma descarga, você dá, não vai ser punido por isso. Mas não é a coisa que você vê com frequência lá. Não é uma coisa que é normal. Vai no banheiro e dá a descarga, tá? Vamos lá para a Tailândia? O que vocês acham que pode acontecer na Tailândia? A Tailândia tem uma fama de ter uma... Deixa eu seguir aqui minha listinha para não esquecer de nenhum. A Tailândia, ela tem uma fama de ter um respeito muito grande pela nacionalidade, pela integridade da monarquia. Eles têm um respeito muito grande pela monarquia. Então, eles têm uma lei que você não pode pisar na moeda que tem a imagem do rei. Então, se por acaso a moeda cai, você pisar, ou para segurar, ou para qualquer coisa, isso é considerado um ato de desrespeito à monarquia, tá? O que tem por trás dessa lei aí? Por que essa lei foi criada? É uma reverência que eles têm pela monarquia. A imagem dos reis da moeda é um símbolo de respeito, de dignidade, de você querer que a monarquia esteja lá, sabe? Então, o que acontece? Pisar na moeda é como se você estivesse representando um ato de que você pode te levar a sanções severas. Então, não é uma coisa assim, qualquer penalidade, não. São sanções severas. A lei protege o sentimento nacional que eles têm de integridade à figura real. Tá? Então, isso mostra a importância que eles dão para a monarquia na Tailândia, tá? Então, a lei demonstra o papel central que a monarquia tem ali entre esse povo. Então, respeitar os símbolos reais, respeitar a moeda, que é um símbolo real, isso é muito importante para o respeito cultural deles lá. E as crianças são educadas desde bem pequenininhas na escola, em casa, sobre a importância de tratar o monarca, o maior símbolo deles, com muito respeito, inclusive nos símbolos da monarquia, como a moeda. Entenderam? Então, é muito diferente, né, gente? Olha para vocês verem. Pisar numa moeda, uma coisa para nós, às vezes até cai no chão, a gente põe tipo, o pé na moeda para evitar que ela vá embora, que ela corra, né? Então, para nós que é um ato assim natural, lá é considerado assim uma coisa grave, que você vai sofrer sanções severas, severas, severas. E que eu vou... Tem o telefone para mim, Bianca? Por favor, seu pai. Que eu vou... Liga para ele, por favor. Desculpa, gente, ao vivo, às vezes as pessoas ligam aqui, né? Fica complicado. O que acontece na Itália? Na Itália, isso aqui, gente, não é brincadeira, tá? Mas acontece lá. É proibido, olha, presta atenção, é proibido morrer na cidade de Falciano del Massimo. É uma cidade na Itália que é proibido morrer. Como assim, Gisele, é proibido morrer? Quem vai proibir alguém de morrer? É lógico que isso não é uma lei lá registrada, que você vai ser penalizada, até porque não tem como você ser penalizada, que você já morreu. Mas isso foi uma ideia muito criativa do pessoal da cidade protestar contra a falta de cemitério, contra a falta de lugares para as pessoas serem enterradas.
Então, os cemitérios estavam todos lotadíssimos, não tinha mais lugar para enterrar ninguém. Então, eles fizeram de uma maneira criativa uma lei proibindo que as pessoas morressem nessa cidade. Aí, o que aconteceu? Essas pessoas foram chamando a atenção, como que vai ser? Não pode morrer, não pode morrer. Aí, o que vai acontecer? Eles vão pegando, isso aquilo foi ficando grande, né? As pessoas foram começando a perguntar, gente, como é que nós vamos morrer? Fulano tá doente, fulano sofre um acidente, como é que vai morrer? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a gente? Aquilo foi ficando grande, foi virando um auê muito grande ali e acabou chamando a atenção das autoridades que eles precisavam de prestar mais atenção na falta de espaço que eles tinham para poder criar lugares para as pessoas serem enterradas, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui para mais uma lei aqui bem estranha que acontece nos lugares, né? Então, isso aí foi um humor com a realidade que eles fizeram para poder chamar a atenção de coisas que eles realmente estavam precisando na cidade deles, né? Então, vamos lá. Essa é séria. Muito séria. Para nós pode parecer muito estranho mesmo, porque mulheres no Brasil gostam muito de futebol. Eu acho que não gostam tanto quanto os homens, mas as mulheres gostam muito de futebol no Brasil, não é? Pois é, então sabe o que acontece no Irã? As mulheres não podem assistir jogos de vôlei e jogos de futebol. Elas são proibidas de muitas coisas lá, mas elas são proibidas, isso eu achei assim um tanto estranho, né? São proibidas de muitas coisas, né, gente? Mas proibir de assistir jogo de vôlei, de futebol, isso é muito estranho. Mas o que tá por trás dessa lei? O que tá ali? O que eles acreditam? As mulheres não podem ver aquele comportamento rude dos homens, tá? Não pode. O que acontece com essas mulheres se elas burlarem essa lei e forem assistir esses jogos? Elas podem ter 2 anos de prisão. Então, se você vai viajar para esse lugar, o que você faz? Você tem que procurar saber se isso também serve para turista. Parece muito estranho tudo que acontece lá, né? Mas se a gente for pensar como que eles vivem e eles verem as leis do Brasil, para eles também vai ser estranho. A falta de leis no Brasil, mulher andando de short pela rua, mulher andando de biquíni pela praia, de biquíni, um homem e uma mulher de biquíni dando beijinho para se cumprimentar. Quando eles veem isso, para eles deve ser assim Eles tinham que ter uma lei proibindo que fizesse isso, ia ser para prisão perpétua, não era nem 2 anos de prisão. Então, é muito importante a gente levar em consideração a cultura da pessoa, do lugar, né? Mas, hoje em dia, as mulheres mais novas, elas lutam muito contra tudo que é proibido lá para elas e elas tentam realmente melhorar tudo que é proibido para as mulheres lá, mas isso realmente dá prisão. Então você, como turista, precisa saber se você tem que estar dentro dessa lei, só para as moradoras, ou se você for lá assistir um jogo de futebol, se você também vai levar 2 anos de prisão. Então isso é muito sério e você precisa saber antes de viajar, tá? Na França, você não pode tirar foto de carro de polícia. Então toma muito cuidado na França, quando você for tirar uma selfie, vê se não tem carro de polícia atrás de você. Porque se tiver carro de polícia atrás de você, não pode tirar foto, tá? Você muda de lugar, você procura outro lugar, veja bem o que está atrás de você, porque carros de polícia em serviço não podem aparecer em fotos. Isso é proibido. Eu não consegui achar o porquê, o por trás dessa lei. Se alguém souber, deixa nos comentários para mim e me conta aqui o porquê disso. Estranho, né, Sara? Eu também não sabia dessa não. Olha que nós arriscamos. Tá lá né, Bianca? Estranho que a gente tava lá e a gente tirou selfie lá sem saber, né? Olha a importância de saber a cultura do lugar. Então procure saber. Se alguém souber por quê, me conta lá. Deixa um recadinho para mim aí no Instagram, que eu quero saber por que isso
aconteceu lá. Oi, Dias, tudo bem? Então, vamos continuar aqui, vamos para mais um. Na Austrália, isso é muito legal na Austrália. Você não pode trocar a lâmpada da sua casa se der algum problema, se você não tiver uma licença de eletricista. Pode isso? Então, você acaba lá, a lâmpada lá queimou, o que você vai fazer? Vai chamar alguém que tem licença de eletricista, uma licença para fazer esse serviço, e essa pessoa vai trocar a lâmpada para você. É lógico que o serviço lá não demora, né? Igual no Brasil, que a gente pede um serviço, que ele demorando não sei quantos dias e vai ficar sem a luz. Então, você chama, rapidamente você é atendido, mas você precisa dessa licença para que possa se trocar a lâmpada. Então, cuidado quando você for para a Austrália, se você tiver uma casa, né? Se não tiver em hotel, você não vai ter problema, que você vai chamar, mas se você tiver trabalhando numa empresa, representando uma empresa, for ficar numa casa, algum apartamento por um tempo, ou tiver em algum intercâmbio, não troque a lâmpada, porque isso é contra a lei, você não pode fazer isso, tá bom? Então você tem que procurar saber, no lugar que você estiver, onde que você acha alguém que tenha licença de eletricista para poder trocar essa lâmpada para você, tá bom? Então, vamos agora lá para o Sri Lanka, tá? No Sri Lanka, isso é muito sério também, dá a pena de prisão, você vai preso se você fizer isso. Você não pode virar as costas para a imagem de Buda, é um extremo desrespeito, tá? O mesmo se aplica aos visitantes, então aqui, ó, não é só para quem mora não, tá? Então, quem é turista também tem que ficar atento. E não é só ficar de costa. Você não pode apontar para ele, não pode sentar, não pode encostar. Então, se tem uma imagem de Buda, você está esperando alguém, você senta e faz assim, fica lá encostado, esperando a pessoa que vai chegar encostado assim, cuidado, você vai preso. É para turista também. É um respeito extremo pela imagem de Buda, tá? Você está em frente à imagem, você tem que sair andando, virar para poder ir embora. Você não pode virar de costa e sair andando. Não pode apontar lá, Buda. Não pode. Não pode encostar, não pode fazer nada disso. Em casos até mais extremos, se você tiver tatuagem de Buda, você pode ser deportado do país. Olha para você ver como que eles levam isso a sério. A sério. Tem base? Agora vamos para a China. Né? Tirando os lutadores de sumô, em 2008 o governo local passou a fazer a lei que chama Metabo, tá? Qual que era o objetivo dessa lei? Era diminuir os índices de obesidade da população, né? Fora esses atletas do sumô, que eles têm que ser, né, mais cheios para poder dar conta da luta, né? Então, o que aconteceu? Todos os cidadãos entre 40 e 74 anos são obrigados a medir o IMC, que é o índice de massa corporal, né? Quanto que eles têm de massa corporal e de gordura no corpo, e a circunferência abdominal, que é quanto que eles têm de cintura, tá? Entre 40 e 74 anos. Eles são acompanhados por um orientador, por um nutricionista, e se essa circunferência em homens estiver maior que 85 e maior que 90, o que acontece? O Estado vai concluir que essa pessoa não está se cuidando. O que acontece com esta pessoa? Nada. Mas a empresa que essa pessoa trabalha paga uma dívida, uma multa altíssima. Então, se a pessoa entre 40 e 74 anos, ela está numa empresa, ela é obrigada a ter o IMC e a circunferência abdominal medida, para que fique no índice de 85 para homens e 90 para mulheres. Se passar disso, a empresa tem que apresentar para o governo um laudo, um relatório com toda a medida que dada pelo nutricionista lá, que acompanha. E se passar desses valores aí que eu falei, o que acontece? A empresa paga uma multa altíssima, mas muito alta. Então, acaba que a empresa fica em cima das pessoas, né? Então, o que acontece? Vai resolver
o governo vai resolver o problema de obesidade no lugar? Não, provavelmente não, né? Mas eles são obrigados a medir o IMC, a empresa não vai querer pagar essa dívida, né? Mas a gente não está aqui com os dados para confirmar se isso está acontecendo, mas o que acontece é que eles têm que tentar diminuir, o objetivo é diminuir o índice de obesidade, e acaba que as empresas vão ficar firmes nisso aí, né? Porque eles não vão querer pagar as multas altíssimas e eles vão ficar em cima dos funcionários ou demitir quem não fizer para poder obrigá-los a manter isso aí, para que eles não sejam multados com essas coisas aí. Uma loucura, né? Uma loucura nessa área, mas interessante, né? Acaba que a pessoa fica saudável, querendo ou não. Quem já teve oportunidade de ir em Veneza? Conta aqui pra mim, quem já teve oportunidade de ir em Veneza. Pois é. Então, vocês já devem ter visto muita gente em Veneza, gente vendendo e gente com uns milhozinhos, umas sementinhas lá jogando pelo pátio, assim, um monte de pombo. E as pessoas têm a chance de tirar umas fotos até engraçadas, né? Tem gente que abre os braços assim e os pombos ficam assim no braço, na cabeça e tira foto. Isso era muito comum. Depois, o que aconteceu? O excesso desse... Porque pombo, gente, é uma praga. Pombo, você dá um milhozinho para ele, daqui a pouco você tem 10 pombos, no dia seguinte você tem 30, depois você tem 200. Então, o que acontece? O excesso desses animais começou a ter uma propagação, uma sujeira na Praça São Marcos. Uma sujeira na praça. E essa sujeira estava muito difícil de manter a praça limpa e começou a trazer doenças, né? Então, os monumentos da cidade ficaram horrorosos, tudo cheio lá de cocôzinho de pombo. Imagina que horror, não é, Bianca? É engraçado, mas é triste também, né, Bianca? Mas a praça começou a ficar assim, uma degradação dos monumentos, foi uma coisa horrorosa. Ela começou a ficar muito, muito feia. E eles não conseguiam limpar, porque era turista demais, era sementinha, milho demais, e os pombos comendo e fazendo cocô, e os monumentos começaram a se desgastar, a ficar feio. Então, não pode mais ter gente vendendo essas coisas, os vendedores lá desses negocinhos não podem mais. É uma decisão drástica, proibir alimentar pombos lá. Então não tem mais essa presença, se tiver alguém vendendo lá, eles estão vendendo proibido. Ah, não, você queria, né, também fazer essa foto. Essa Praça de São Marcos, os turistas insistem em alimentar esses pombos, eles têm que pagar multa. E sabe qual que é o nome dos pombos lá na Itália? É tão ruim que eles acham, o pessoal da Itália está achando tão ruim porque está degradando os monumentos dele, que eles são chamados, os pombos, de ratazanas aladas. De tão mal que eles fazem para a cidade, para a população, é sujeira, é doença. Então eles são chamados de ratazanas aladas. Pensa. Que nojo. Mas realmente, gente, eu tive um problema uma vez lá, quando eu tinha escola de inglês no telhado, que eu tive que chamar a gente para tirar. Gente, era um horror. Nossa Senhora! É uma rapidez que eles arrumam um filhotinho, que é pombo, que aumenta, que vira. É uma coisa impressionante, entendeu? Então, assim, eu tinha 2 andares na escola, tinha uma escada comprida, e os alunos estavam descendo, caía cocôzinho no ombro dos... Ai, gente, eu passei muito aperto até eu conseguir exterminar esses pombos. É um caos. Então, quando fala pombo, eu não ia nem querer tirar foto com eles. Nossa Senhora, eu detesto pombo. Então, vamos lá. Nas estradas, nas altas estradas na Alemanha, acho que em Portugal também, se não me engano, mas na Alemanha é mais levado a sério isso. A gente fala que alemão, né, não pensa em velocidade. Credo, né, Bia? Você nunca levou um lá, não, Bia? Não sei, um cocôzinho na cabeça, no ombro. Então, os alemães, né, são extremamente famosos aí pela Fórmula 1 e eles não respeitam muito o limite de velocidade nas autoestradas da Alemanha. Mas, se você ficar sem gasolina numa autoestrada, você vai pagar uma multa muito alta. Você tem que calcular o percurso da onde que você sai, para onde que você vai, e a gasolina tem que dar.
Para começar, porque não tem não tem posto assim disponível toda hora aparecendo na autoestrada. E segundo, seu carro parou ali, você vai pagar, você vai ter que chamar seguro, vai ter aquele problemão todo. As estradas são muito rápidas, fica muito perigoso você parar ali e você vai pagar uma multa altíssima, porque você já tinha que ter calculado antes o quanto você iria gastar para poder chegar de um lugar a outro. Isto é um regulamento local e eles pensam que é dever do motorista, dever do condutor ter o combustível suficiente para cada viagem que ele for fazer, para ter a certeza de que ele vai sair de um lugar e chegar no outro e que a gasolina não pode acabar no meio do caminho, né? Então, as multas são relativamente bem pesadas, não tem perdão dessas multas, não tem perdão. Então, você tem que logo, muito rápido, solicitar o seu seguro para buscar seu carro. E aí você vai pagar sua multa, né? Espero que não aconteça de novo, tá? Vamos para a Grécia? Meu sonho ir à Grécia. Me conta que você já foi na Grécia, já? Eu quero que a minha próxima viagem seja a Grécia. Na Grécia, vocês já viram como é que é a Grécia, né, gente? Tudo assim, cheio de degraus, tudo irregular, muitas pedras, né? Mas em Acrópole, na Grécia, é proibido usar salto alto. Bom, eu jamais iria para a Grécia de salto alto, né? Porque como é que você vai andar naqueles lugares aqui? Depois vocês pegam uma foto no Google da Grécia e vê como que é lá. Tem jeito de salto alto, né? Mas tem as benditas lá que vão de salto alto. Mas vai chegar lá, o que vai acontecer? Ela não vai poder entrar no passeio porque é proibido. Ela vai descalço, ela fica esperando lá na porta, lá no lugar que ela não vai poder entrar. Porque o que acontece? Qual que é a história por trás da lei? Acontece que o salto alto, aquela pontinha, ela vai desgastando aquele piso ali, né? Que é feito ali, não sei que material que é feito, mas ele desgasta, entendeu? Então vai desgastando os lugarzinhos, né? Que é até alguma base para alguns monumentos, então vai gastando, então não pode. Se você por acaso estiver de salto, se você for para a Grécia e você não souber as leis locais, que é não tão importante quanto, né? Saber o inglês é mais importante quando você viaja, mas saber as leis também é muito importante. Ou você fica elegante o tempo todo, na hora de entrar lá você põe lá um sapatinho baixinho, um tênis, ou você fica de fora, ou você vai descalço. Então olha pra você ver, você baixa daqui na Grécia, é caro pra caramba, você se prepara um tempo, chega na Grécia, você não se preparou, você não soube da cultura do lugar, aí você vai entrar lá, não, minha senhora, não pode entrar porque você tá de salto, viu? E aí o que eu faço? Vai descalço. Aí você pisa nas pedrinhas, descalço, você fica de fora. Então, a importância de saber a cultura. Então, é proibido entrar em Acrópole de salto. Agora, gente, não precisa ir tão longe assim não, sabia? Não precisa não. Sabe por quê? Nos Estados Unidos, que é aqui perto, até umas viagens mais comuns que a gente faz, também tem umas leis bem bizarras. Assim, tem umas que eu não vou nem falar que parecem inacreditáveis, mas são leis muito antigas, umas foram até revogadas, mas outras estão lá, são leis, mas né, as pessoas nem podem mais serem cobradas disso, mas estão lá como lei, tá? Então, tem uma máxima nos Estados Unidos que as leis são estranhas, muitas são estranhas, porque as pessoas fazem coisas estranhas. Então, as leis são estranhas porque é uma consequência do que as pessoas fazem, que as leis são estranhas, né? Então, as leis acabam sendo bem úteis para o bem-estar da população e muitas vezes são estranhas porque as pessoas fazem coisas estranhas. Então, a gente passeia pela rua com os nossos cachorrinhos e o cachorrinho não sabe a hora que vai fazer um cocô. Então, é natural que as pessoas levem um saquinho, levem alguma coisa para poder pegar esse cocô e não deixar na rua. Só que lá em Delaware, uma cidade que chama South Bethany, lá é lei. Se você passear com o seu cachorrinho, você esqueceu o seu papelzinho, o seu saquinho para você tirar, e o seu cachorrinho resolver lá, soltar uns poops, o que vai acontecer? Você paga $100.
Gente, $100 hoje no Brasil é mais de R$500, hein? E lá é lei. Assim, é estranho uma lei? Você tem que pagar se o seu cachorrinho pupe lá, né? Mas a lei é estranha porque as pessoas fazem coisas estranhas. Você também vai sair na rua, largar o seu cachorro pupe lá e não vai limpar, né? Então, as leis vêm por causa das atitudes das pessoas, né? Então, quando elas começam a ficar muito exageradas e atrapalhar o bem-estar das pessoas, acaba que tem uma lei, não é? Então, gente, antes de viajar, procure saber a cultura do lugar, não só as leis, mas o que pode, o que não pode, o que vai soar estranho, o que as pessoas vão olhar assim para você estranho, não é? Então, procurem saber, porque o que para nós é normal, para as pessoas pode ser estranho, pode ser falta de respeito e pode ser até contra a lei. Você pode ter seu passaporte, pode pegar seu passaporte e você pode ter que pagar uma multa alta, às vezes você nem tem o dinheiro, pode ser até preso. Imagina a confusão, tá? Então tem uma viagem marcada, leia sobre o país, leia sobre as leis, leia sobre as culturas e se você quer saber mais, o meu curso online, eu sempre falo disso. São 3 coisas que eu sempre gosto de falar. Você estudar, você aprender inglês sem tradução, você aprender inglês com foco na pronúncia, o contexto e pelo contexto, você sempre chega na cultura do lugar, tá bom? Quiser saber mais, já clica aqui onde no Instagram, em algum lugar que você vai saber mais sobre o meu curso online e sobre o método que eu uso para te ensinar inglês, ok? Bye, bye. Ótima semana para vocês. Vejo vocês amanhã às 13 horas de novo.